2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. A palavra de Deus é um versículo muito simples, curto, que a gente vai decorar rapidamente. Diz assim a palavra de Deus, leia comigo: porque andamos por fé e não por vista. Mais uma vez, diga: porque andamos por fé e não por vista. Você consegue decorar esse versículo, irmãos? Diga assim: eu ando por fé e não pelo que eu vejo. Simples assim, o apóstolo Paulo quis dizer isso para a gente. 2 Coríntios 5,7: porque nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. E uma outra leitura do livro de Lucas capítulo 15, verso 11 e 12. A parábola do filho pródigo, a história do filho pródigo que Jesus contou aos seus membros, aos seus discípulos. Diz assim em Lucas 15, 11 e 12: Jesus continuou, disse: um certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12: e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu por eles a sua fazenda. Feche um pouquinho os seus olhos. Senhor, nós lemos a tua palavra e vamos pregar sobre ela. Fala aos nossos corações, me usa, Pai, na minha pequenez, na minha limitação. Me usa, Senhor, para ser canal de bênção na vida de cada pessoa aqui que nos acompanha nesta noite. Senhor, mas que o teu Espírito Santo possa falar aos corações enquanto eu falo aos ouvidos. E que a tua presença, Senhor, que o teu poder e esta palavra, ela seja poderosa na nossa vida, de acordo com a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. E todos digam amém. Tome o seu assento, por gentileza. E mais uma vez, depois de sentar-se confortavelmente, dê uma linda salva de palmas a Jesus. O nosso lema deste ano, nós temos todo ano, a gente trabalha um tema. Os 12 dias eu preguei aqui no começo do ano, 12 cultos sobre o nosso tema. E o tema nosso é que ele cresça. Como disse João Batista, que ele cresça, que Jesus cresça. É o lema da nossa vida. E sempre que Jesus cresce nas nossas decisões, nós também crescemos. Sempre que o Senhor nos permite tomar decisões, olha, há uma lei que diz que você toma decisões todo dia, decisões maiores e menores. A hora que você vai acordar, você já deixa o despertador. Olha a roupa que você vai vestir, a maneira que você vai pentear o cabelo, o café que você vai tomar, o açúcar ou não que você vai pingar, o adoçante. Nós tomamos decisões de sair de casa, de pegar ônibus, de chegar no trabalho, ou de não sair de casa, de estar aqui na igreja. Nós tomamos decisões, dezenas de decisões todos os dias. Algumas simples como essa, outras mais importantes, de dar um passo além, do namoro, do casamento, dos filhos, decisões de emprego, de trabalho, né? De manhã eu orei por um casal, né, que está vindo para a cidade, né, e para trabalho, para moradia. Decisões importantes que nós tomamos. As nossas decisões do passado nos trouxeram até aqui. Você é fruto de decisões do passado, mas as decisões que você toma hoje te levarão mais à frente. O teu futuro está sendo formado nesse dia, nesta semana, neste mês. E ainda bem que mês de junho é um mês de boas notícias. Foi no 6º mês que um anjo Gabriel chegou a Maria e disse: salve, mulher cheia de graça, o Senhor está com você, e você vai gerar no seu ventre o Salvador da humanidade. Foi no 6º mês. E eu quero profetizar que este é um mês de boas notícias para você. Só quem recebe diga: eu creio. Para você, para a tua família, para a tua casa, haverá boas notícias na tua vida, para a igreja, para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos profetizando e declarando: mês de junho, mês de boas notícias, aleluia. E uma boa notícia é que você já está aqui na casa de Deus. É a Santa Ceia do mês de junho. Talvez você não pôde estar na anterior,
mas você está aqui para a glória do Senhor Jesus. Bom ver a nossa irmã, né, que passou por uma situação de enfermidade, mas já está aqui de volta, louvando a Deus. Oramos por você, pelo teu filho. O pastor Vado mandou um pedido de oração e toda a igreja estava orando, e você já está aqui. Glória a Deus pela tua vida. E assim, irmãos, nós temos visto pessoas, né? Tivemos agora o testemunho de duas irmãs queridas, a Terezinha e Ivone, curadas de câncer depois de 6 anos de tratamento. Tocaram aquele sino do hospital, aquela badalada assim, que quando bate aquele sino, o hospital todo corre por lá, porque alguém que está sendo curado, está saindo, terminando o tratamento, e não sai de dentro do hospital no caixão, mas sai andando e curado. E nós cremos, né, na medicina, nós cremos nos médicos, mas nós cremos na glória de Deus se manifestando ali. Boas notícias de bênção, de trabalho, de conquistas. A Bíblia fala que as nossas decisões têm que ser decisões pautadas pela bênção de Deus. Sabe, quando você vai sair de casa, ore. Quando vai fazer uma viagem, ou quando o dia está começando, ou quando vai se deitar, ou quando vai se alimentar, ore. O crente tem a mania de orar toda hora, e que bom, porque orar nada mais é do que agradecer e falar com Deus. E isso pode ser feito no seu consciente, enquanto dirige, enquanto, né, trabalha. Isso pode ser feito de forma mais velada, fechada num quarto, dobrar os seus joelhos. Tempo atrás eu estava lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, naquele fervo, né, de discussões que às vezes invade a madrugada. Eu estava lá sentado, ouvindo as discussões, esperando para votar, quase já entrando na madrugada, e passou por mim um deputado e disse: Pastor Jefferson, ele disse: fala, meu amigo, eu preciso de uma oração. Eu estou atormentado. Falei: opa, agora não é o deputado que vai fazer, agora é o pastor. E que bom a gente ser reconhecido num lugar daquele como pastor, né, irmãos? Que bom que alguém olha para a gente e diz: esse é pastor. Alguns querem menosprezar isto, né? Mas ainda há quem reconheça a autoridade na sua vida, na tua vida. E até aquele que zomba de você, quando ele precisar, ele vai saber que tem um servo, tem uma serva de Deus ali para orar por ele. Não se desvie, não. E a gente entrou numa sala, rapidamente, eu li uma palavra para ele, orei por ele, repreendi todo aquele mal, que ele estava angustiado, e continuamos o nosso trabalho. E um tempo depois ele passou de novo, me deu um abraço e diz: ó, a sua oração funcionou. Eu estou aliviado, estou bem melhor. Não é a minha oração, querido, é a tua fé, e é o Senhor Jesus que está aqui. E anunciei Jesus, e disse: ó, e amanhã, quarta-feira, falei para ele, 8 da manhã, tem culto lá. Os deputados evangélicos se reúnem toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, e nós temos o culto da Frente Parlamentar Evangélica. Eu disse a ele: amanhã esteja lá, para a gente adorar Jesus e continuar servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As nossas decisões, nós acabamos de ler aqui que a nossa vida não pode ser pautada pelo que nós vemos. Se nós olharmos pelo que vemos, irmãos, a gente se desvia. Há tantas más notícias, e hoje chega pela internet, hoje chega por amigos, hoje chega por familiares, hoje chega por pessoas que querem o nosso bem ou não querem. Mas nós estamos aqui dizendo que nós não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que nós cremos. Mas pastor, vista é diferente de visão? Sim, a vista, ela é pelos olhos físicos. A visão é pelo que está no nosso coração. Nós temos que viver pela nossa visão, e não pelo que nós enxergamos fisicamente. Este filho que eu acabei de ler, o filho pródigo, ele pede a herança do pai. O pai nem morreu e ele quer a herança. Ele mata o pai antes da hora, e o pai dá para ele a herança. E ele pega aquele dinheiro e vai gastar com meretrizes, com festas, com orgias, e aquele dinheiro acaba, e ele vai comer comida de porco. Ele sai da casa do pai, gasta o que tem, e vai trabalhar num chiqueiro para comer as bolotas que os porcos comiam. Esta é uma parábola que Jesus contou, esta é uma história que Jesus contou, para nos dar um exemplo. Qual é o exemplo? De gente que está em casa, na casa do pai,
A casa da família, gente que está na igreja, bem alimentado, o pai está abençoando, está lutando, mas Deus está dando vitória, mas de repente abandona a casa do pai e sai bem. Geralmente quem sai da igreja é porque está bem, porque o crente que está em dificuldade, ele está na igreja. O crente que está passando pela luta, ele está orando, ele está fazendo campanha, passa no corredor dos milagres, ele pede oração. Aí começa a vida a ficar bem, irmãos. O nosso grande problema não é quando a gente está na luta, é quando está tudo bem, porque aí a gente relaxa. Já não vou mais na igreja 3 vezes por semana, já não preciso mais pedir oração, porque graças a Deus a minha vida está melhor. E aí é que o inimigo começa a colocar: sai da casa de Deus, sai da casa do Pai, vai viver a vida. O que você está fazendo? Você é jovem ainda, você está cheio de vida, você é um cara bonito, você é uma moça bonita. Sai, rapaz, você não para com esse negócio de servir Deus. Foi o que aconteceu com esse moço. Mas de repente ele está lá comendo a comida dos porcos, e ele se lembra que ele tem uma casa para voltar. Ele se lembra que ele tem um pai. Ele diz: eu vou voltar, eu vou pedir para o meu pai, não precisa me aceitar como filho, mas me aceita como empregado, porque o empregado na casa do meu pai está melhor do que eu, que sou filho. E ele volta. Disse Jesus na parábola, na história. E quando ele volta, o pai está de braços abertos. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Jesus contou a história da ovelha perdida e do filho perdido, o filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer gastador, que gasta o que tem. A ovelha perdida, Jesus deixou 99 no rebanho, no aprisco, e foi buscar a ovelha perdida. E ela estava lá, os lobos querendo devorá-la, estava ferida, estava machucada, estava quebrada. E o bom pastor colocou nos ombros e levou de volta para o rebanho. Mas na parábola do filho pródigo, a Bíblia não diz que o pai foi atrás do filho. O pai deixou o filho passar pela necessidade, e o filho tomou a decisão. Disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Sabe, irmãos, ovelha perdida é diferente de filho pródigo. Tem gente que sai da igreja, é uma ovelha perdida, ferida, machucada. A gente vai, visita, ora, liga, o que está acontecendo? Mas tem gente que não é ovelha perdida, é filho pródigo. Ele está bem, por isso ele saiu da presença de Deus. Ambos podem voltar, mas o filho, o que está afastado, tem que tomar a decisão por si próprio e dizer: eu voltarei para a casa do pai, eu pedirei perdão, eu pedirei que ele me aceite como filho, e eu vou pedir que ele me trate não como filho, mas como empregado. E o pai está de braços abertos. O pai sempre está de braços abertos. Eu estou falando do nosso Deus. Se você está afastado, volta para a casa de Deus. Se você está cometendo algo que no seu entendimento está errado, é pecado, esta é noite de perdão, e o pai está de braços abertos dizendo: volta, este é o teu lugar. Diga para quem está do teu lado: este é o nosso lugar. Diga: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Se nós formos viver pelo que vemos, irmãos, a gente cai, a gente se afasta. Recorde de divórcios, filhos que saem da casa dos pais, pessoas que estão aí numa violência tão grande. Ah, meu pai, eu quero ir embora. Mas para onde iremos, se só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna? A Bíblia fala de Esaú e Jacó. Esaú era o herdeiro, Jacó era o mais novo. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, porque ele estava com fome. A Bíblia fala de Eva, lá no início do mundo, o primeiro casal, Adão e Eva. E Deus os colocou num paraíso. Imagina, irmãos. E Deus disse: ó, aqui tem uma árvore, desta árvore vocês não comerão. O resto pode tudo. E parece que tudo que é proibido é mais instigante, né? A Eva estava sozinha. A Eva deixava o Adão lá descansando, ia lá olhar a árvore. Por que será que Deus falou para não comer dessa árvore? O que será que tem de tão importante?
E olha, que Deus fez a mulher para que o homem não estivesse só, mas agora a Eva está só. De manhã eu preguei e falei: a Eva deixou o marido em casa e foi lá ver a árvore. E alguém já me mandou uma crítica: por que o marido deixou ela sozinha? Sempre a culpa é do homem, né? Por que deixou ela sozinha? Deus colocou limites. Todos nós temos limites. A criança tem limite, o adulto tem limite, o pastor tem limite, o marido tem limite, a esposa tem limite. Os limites são colocados por Deus não para nos punir, mas para nos proteger. Para nos proteger. E Deus disse: Eva, Adão, não comam desta árvore. Mas aí chega a serpente, a cobra. Irmãos, cobra fala? Não, né? Cobra fala? Não. A Eva já devia desconfiar que tinha alguma coisa errada, né? Tem uma cobra falando comigo aqui. O que é isso? Né? E a cobra vem sorrateira. Oi, Eva, tudo bem? Cadê o marido? Está lá em casa. Não é que chegou falando assim, não. Vai comer ou não vai? Come. Cadê o marido? Está lá em casa, dormindo. É mesmo? Então quer dizer que Deus falou para vocês, Eva, que não pode comer nenhuma árvore do paraíso? Não. Olha a fake news. Não. Deus falou que só essa aqui. Aí a serpente deve ter olhado para a árvore e falou: por que será, né, Eva? Uma árvore tão bonita. Tem que comer. Para experimentar. Deve ser docinho o fruto. Aí Eva disse: não vou comer. Deus falou: não. Come, Eva. Você vai ser igual a Deus. Não, vou não. Come. Você vai ter ciência. Não, vou não. Come, Eva. Emagrece. Emagrece. Brincadeira. Apaga isso. Senão daqui a pouco eu já estou nas fake news. Isso foi só para descontrair, né? Toma unha de gato, emagrece. Mas é o gato, tem que pegar o gato mesmo? Não, é uma planta. Toma ginkgo biloba, emagrece. Toma, o que mais? Não, fala não. A verdade é que Deus tinha colocado um limite. Tem gente que não gosta, só está olhando bravo. A igreja é lugar de dar risada, viu, irmãos? Porque quem ri cresce, quem ri é abençoado. Lugar de tristeza é velório, tá? Igreja é lugar de alegria. Entenda a brincadeira do seu pastor, né? E o limite que Deus estabeleceu é: não toque. Cada vez que a gente quebra um princípio de Deus, a gente sofre uma consequência. Cada vez marido que Deus diz: não toque nisso. Cada vez esposa que Deus diz: não toque nisso. Cada vez crente que Deus fala: não toque nisso. Sansão era o homem mais forte da sua época. O homem mais forte que já pisou na terra foi Sansão. Mas Deus diz: você é um nazireu, você não vai tocar em coisas mortas. O nazireu era um voto que a pessoa não participava nem de velório, não cortava o cabelo, não tomava bebida forte. Tinha um voto, tinha um limite. Mas Sansão vai casar com uma mulher estrangeira. Ele mata um leão, ele volta lá, o leão está já a caveira do leão, mas na caveira do leão tinha mel. E o Sansão passa o leão, ele matou um leão no braço. Ele passa algumas semanas depois, tem uma colmeia no leão morto. E ele vai lá e pega o mel, onde ele não poderia tocar, porque tinha morte. Sabe, irmãos, isso significa que às vezes o diabo quer colocar coisas doces, onde nós não deveríamos nem tocar. Coisas que parecem boas, mas aquilo gerou tanto malefício na vida de Sansão, que ele acabou, o homem mais forte do mundo. Cortaram o seu cabelo, furaram os seus olhos, aprisionaram como escravo. E aquele que antes era o terror dos filisteus, agora ele serve de chacota. Quando eu vivo pelo que eu vejo, eu esqueço daquilo que eu creio. As decisões que nos trouxeram até aqui, mas as nossas escolhas hoje nos levarão para um futuro de bênção. E eu quero profetizar que as suas escolhas serão maravilhosas, abençoadas, sábias.
e você estará protegido. Você não vai tocar na morte, ainda que pareça um favo de mel. Você vai se alimentar da palavra de Deus para a tua vida. Só quem crê dá um glória a Deus bem forte aí. Sabe, Deus tem grandes planos. A gente faz, né, alguns gestos, atitudes pelo que nós vemos. Eu já contei a vocês, quando a gente chegou aqui, há muitos anos, há décadas atrás, a gente estava num salão pequenininho, aqui, alugado, e a gente ganhou um terreno. Um tio meu, tio Toninho, falou: você está começando a igreja aí, toma um terreno aqui para você. Eu tenho um terreno no Parque São Bento, não vale nada mesmo, porque aqui não valia, ninguém tinha escritura, um bairro carente. Toma esse terreno para a igreja. E eu chamei os irmãos, e a gente está abrindo lá umas valetas. Eu fiz um rascunho, né? Vai ser igreja assim. E tem uns irmãos, as irmãs estavam lá fazendo uma comidinha, um almoço para a gente. O pastor Regina até estava nessa leva de irmãos, né? Pastora Clenilde. Aí chega o meu pai. Eu tenho 2 faculdades, estava fazendo a 2ª faculdade. O meu pai não tem o 2º ano primário. Meu pai é pastor na Vila Helena. Eu, pastor de uma grande igreja aqui, devia ter umas 30 pessoas. Meu pai, pastor, meu líder. E ele desce do carro, aquele jeitão dele, os Arias, bravo. O que você está fazendo aqui? Eu falei: pastor, uma igreja. Olha o desenho aqui, ó. Olha o esboço. Vai ser igreja aqui, lá vai ser banheiro. Meu pai: filho, do lado direito tem casa, do lado esquerdo tem casa, terreno de 10 por 25, no fundo tem casa, a rua é sem saída. Você vai fazer uma igreja aqui? Meu pai: é o que dá, é a minha necessidade. Ele diz: toda vez que você olha para a tua necessidade, você compromete o teu futuro. A minha necessidade é agora, eu vou pegar o que eu tenho. Você está comprometendo às vezes o teu futuro. Meu pai disse: aqui não é lugar de fazer igreja, vamos procurar um lugar melhor. E eu fiquei bravo, irmãos. Eu entrei naquele carro, me humilhou na frente da minha igreja, mas eu saí com o papai. E nós andamos, e aqui, nesse terreno aqui atrás, tinha uma plaquinha de vende. Eu já contei isso para vocês, mas está dentro do contexto da palavra. Eu vi uma plaquinha, que era da mãe da nossa querida Elisângela. Fica de pé, Elisângela. Elisângela está aqui. E nós compramos o terreno da nossa irmã Maria José, uma mulher de Deus, que já está na glória. Uma mulher que fazia salgadinho para vender para a igreja, para trazer oferta. Uma mulher que Deus prosperou todos os filhos, né? Hoje restou Elisângela aqui conosco. E cada vez que olho para ela, a história, eu estou contando uma história de 35 anos atrás. Elisângela era um bebê, criança. Está aqui. Obrigado, pode sentar. E tinha uma plaquinha, e era da mãe da Elisângela do terreno, e ela vendeu para a igreja parceladamente, do jeito que a gente podia pagar. Meu pai disse: filho, é aqui. Aumenta a tua visão, meu filho. Aqui você vai comprar terrenos do lado, nos fundos, você vai ampliar, e um dia você vai ter pelo menos uma pessoa de cada família deste bairro vai estar dentro desta igreja. Irmãos, isto é visão. Pela minha vista eu ia fazer uma igreja naquele fim de rua. Pela minha vista estava bom demais. Mas eu estou pregando sobre aumentar a visão. A visão é o que os olhos vê. A vista é o que os olhos vê. A visão é o que o coração vê. E às vezes são diferentes o que um vê e o que o outro vê. Eu não estava enxergando isso. Eu disse: pai, como é que nós vamos ter uma pessoa de cada família? Eu não tenho essa capacidade. Meu pai disse: Deus vai te usar, e você vai ter uma grande igreja. Talvez, irmãos, você é fruto da visão do meu pai de 35 anos atrás. Porque se a gente estivesse naquele fim de rua, talvez você não estaria aqui hoje. Pode ser que Deus ia usar outra igreja, outro pastor, outro pregador, mas você não estaria aqui hoje. Nós não estaríamos nos falando, não teríamos 3 cultos aqui, mais de 100 adolescentes na quarta-feira, mais de 250 jovens. Ontem tinha 10 mil jovens lá
em Sumaré, e nós fomos a terceira caravana do estado que mais mandou jovens ontem. Tinha mais de 300 jovens aqui da nossa região que foram ontem a Sumaré para louvar e glorificar ao Senhor Jesus. Isso é fruto de uma visão, e você está sendo capacitado por Deus. Aumenta a tua visão, porque Deus aumentará da unção dele sobre a tua vida. A minha irmã se casou com meu cunhado, que hoje é pastor, hoje é deputado, e eu revisitei a casa onde nós morávamos na Vila Angélica. Temos a casa lá, e eu fui lá nos fundos, porque eles iam casar e ainda não tinha uma casa, e nós então levantamos os muros no fundo, cobrimos, aí Edivaldo, fechamos, fizemos uma casa de 2 cômodos, e a minha irmã e o meu cunhado, que hoje é deputado, pastor, advogado, foram morar no fundo de casa, e ficaram lá, irmãos, por mais de 10 anos, morando no fundo de casa. Ali nasceu a Isabelle. Cezinha já nasceu num outro tempo, mas a minha sobrinha mais velha nasceu ali. Até o dia que Deus tocou na vida, falou: vamos uma casa melhor, porque não é bom morar no fundo da sogra, né? Tem gente que ele amplia a visão, ele está morando no fundo da sogra, os filhos estão chegando. Não é pecado não, tá? Mas você pode ampliar essa visão aí. Aí a mulher cobra, né? Amor, vamos tomar uma atitude. Olha a gente morando aqui no fundo da casa da mamãe. E o marido se enche de visão. Verdade. Vamos passar a sogra aqui para o fundo, e a gente vai para frente. Ela já está mais para lá que para cá, então a gente aproveita que a casa é maior. Irmão, isso não é aumentar a visão. E as sogras ficaram todas bravas aí, ó. Mas você vai me agradecer. Um dia você vai me agradecer. Se enche de coragem, pede a bênção de Deus. Diz: é uma bênção estar aqui no fundo da sogra, é gostoso. Ela olha os netinhos, né? Ela fica mimando os netinhos, ela fica fazendo comidinha. Mas tenha, porque quem casa quer casa, quem casa quer a sua família. E ó, não estou falando para você ficar bravo, porque eu já morei em porão. Moramos tio, tudo, parecia aquela ninhada que morava tudo no mesmo quintal. Mas quando Deus te dá visão, você aumenta a sua capacidade, pede para Deus condições, e Ele vai te dar condições de fazer. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Deus colocou limite para Eva, Eva extrapolou o limite e o pecado entrou. Deus colocou limite para Sansão, e Sansão extrapolou o limite e o pecado entrou na vida dela. Este jovem tinha limites. Fica do lado do teu pai, você vai herdar fazendo assim: eu quero agora, eu tenho necessidade agora. Tudo que a gente troca pelo nosso futuro, a gente compromete, irmãos. Por isso, querido, não viva pelo que você está vendo simplesmente. Viva pelo que você crê, pelo que está no seu coração. Os olhos que te comandam não são esses olhos carnais, são os olhos do coração. Você está entendendo essa palavra? Você tem decisões para tomar essa semana que podem traçar o teu futuro. Você tem decisões para tomar esse mês, este ano, que vão traçar o teu futuro. Não veja com os olhos da carne, veja com os olhos do coração. Hoje estamos aqui porque alguém teve uma visão de crescimento que eu não tinha. Você é fruto de visão de alguém que talvez veio de outro estado, outra cidade. Vamos embora para Sorocaba, e você está aqui. Talvez o seu pai, que foi um semi-analfabeto como o meu, mas trabalhou, te criou com honra, e hoje você está aqui glorificando a Deus e honrando aquele que um dia te enviou. Ou talvez foi difícil a tua infância, a tua vida pessoal. Cada um tem uma história diferente. Mas que bom que Deus te trouxe para a sua casa, a casa de Deus, e você está aqui para ser abençoado e para abençoar vidas. Que bom que nós estamos na presença de Deus. Sabe, quem não vive por visão, vive por necessidade. Quem não vive por uma visão, um propósito, vive por necessidade. E hoje Deus me usa para dizer a você: aumente a tua visão, porque Deus aumentará a unção e a capacidade sobre você. Amém?
Feche um pouquinho os teus olhos. Os adoradores estejam aqui no altar. Os pastores auxiliares subam aqui no altar para me ajudar a servir a Santa Ceia do Senhor. Já vamos participar da Santa Ceia. Feche um pouquinho os teus olhos aí, queridos. Abra os olhos do coração, da alma, e feche os olhos físicos. Às vezes, com os olhos físicos a gente só vê problemas, defeitos, mas com os olhos do coração a gente vê vitória, a gente vê a santidade de Deus, a gente vê o poder de Deus na nossa vida. Pai, eu estou orando sobre esta palavra. Talvez pessoas, ó Deus, que estão precisando tomar decisões importantes, escolhas importantes, e nós estamos dizendo que o Senhor é fiel para nos dizer isso, ó Deus, que nós não devemos viver pelo que vemos. Se olharmos o que está à frente dos olhos, às vezes desanimamos, às vezes, ó Deus, nos comprometemos, erramos, às vezes tomamos decisões erradas, de acordo com o nosso intelecto, Pai, mas em nome do Senhor Jesus, nós estamos agora, Pai, crendo que esta palavra é uma palavra de poder sobre a nossa vida. Abençoa pessoas que têm decisões ainda esta semana, este mês, para serem tomadas, estão buscando uma resposta de Ti. Pessoas, ó Deus, que precisam tomar decisões com os filhos, no relacionamento, na vida profissional, espiritual. Ó Deus, que sejam escolhas tomadas por uma visão e não pela vista. Assim como Pedro, que andou sobre as águas, mas quando ele olhou para baixo, ele caiu, ele afundou, e Jesus socorreu com a sua mão forte. Pai, quando olhamos para baixo, quando olhamos para a tempestade, a nossa fraqueza nos imputa, Jesus, fracasso. Mas quando olhamos para Ti, para o alto, por isso o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que virá o meu socorro. Aleluia. O meu socorro vem do Senhor, disse Davi, e nós estamos dizendo aqui hoje, porque aquele que começou a boa obra em nossa vida, aquele que nos trouxe para a casa do Senhor, aquele para o qual nós entregamos coração, nos batizamos, servimos, Ele começou uma obra em nossa vida, e Ele é fiel para terminar. Aleluia. E nós não viveremos pelo que nós vemos, nós viveremos pelo que nós cremos, em nome do Senhor Jesus. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Aleluia. Jesus é fiel. Ele não descansará, não dormirá, até que tenha completado a sua obra em nossa vida. Aleluia. Enquanto não houver terminado, Eu não vivo pelo que eu vejo, não vivo do que vejo, eu vivo pelo que eu mas creio. vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Olha aqui para mim, abre os seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, que eu tome decisões de acordo com a Tua vontade. Fala comigo, ore comigo, diga assim: eu não vivo, eu não tomo decisões pelo que eu vejo, mas sim pelo que eu creio. E as minhas decisões vão me levar a lugares altos, a mim e a minha família. Diga para quem está do teu lado: as tuas decisões te levarão a lugares de vitória. A nossa casa, a nossa família depende das decisões que tomamos. Amém, queridos?